Bom, pessoal, vamos para a parte 2 aqui da transmissão por correntes, da aula 5. A gente parou nessa parte aqui. Então, sobre a lubrificação das transmissões por correntes, elas podem ser tanto periódica como contínua, tá? E a lubrificação periódica, ela se faz por meio de uma azeiteira ou pincel e é recomendado para velocidades menores que 4 metros por segundo, tá? A contínua, já, quando eu tiver uma velocidade que oscila de 4 a 6 metros por segundo, parte da corrente ela deve estar submersa no recipiente com lubrificante, tá? Então essa é a recomendação para a gente trabalhar bem a lubrificação de correntes. Depende muito da velocidade. A pressão admissível dos rolos cilíndricos, a gente tem duas condições aqui para N do pinhão menor que 50 RPM e N do pinhão ainda acima e menor que 2.800 RPM, tem as pressões admissíveis, 35 Nm por quadrados para menores que 50 RPM, e quando for menor que 2.800 RPM, 13,7 Nm quadrado. Lembrando que é muito raro você encontrar mais que 2.800 RPM de corrente, tá? Porque a corrente mais ela não aguenta. É muito complicado você trabalhar por causa das frequências vibratórias e tudo mais. Os elos dentados têm a pressão admissível dela de 7,8 Nm quadrados para um N menor que 2.800 RPM. Tá? Para a área de superfície de contato, a área da articulação simples é meio vezes o diâmetro do rolo vezes a base do rolo, a largura do rolo. Tá? Na aula passada acho que eu falei diâmetro de raiz, tá? Diâmetro de rolo. Sobre a corrente duplex, já é 0,76 vezes o diâmetro do rolo vezes a largura do rolo. Em alguns catálogos você já tem essas informações também, tá? De como se calcula essa área da superfície de contato. Ela é importante para a gente saber da pressão admissível e tudo mais lá para frente. Sobre a carga atuante no eixo, tem a questão do fator de posição dimensional, né, K0, a força que atua no eixo, a F-árvore, árvore vem de árvore, depois a gente vai entender um pouco melhor nas próximas aulas sobre eixo árvore, né? Então é uma soma de Ft, né, que é a força da carga tangencial, o K, que é o fator de posição, o Q, que é o peso da corrente, Newton por metro, e o C é a distância entre os centros. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente poder entender melhor, né? Então, usando catálogo, né, também para definir qual que é a corrente ideal para essa aplicação. Então, a gente tem um compressor que é acionado por meio de uma transmissão por corrente com motor de 15 kW, aproximadamente 20 cavalos ao vapor, que possui uma rotação nominal de 1.200 RPM e uma rotação efetiva de 1.160 RPM. O volante do compressor deve girar com 290 RPM. O trabalho é considerado normal, distância entre centros estimados em 600 milímetros, e aí eu considero a linha de centros com inclinação inferior a 45 graus em relação horizontal. A lubrificação é contínua, dimensionada a transmissão. Então, pessoal, observando toda essa parte aqui, a gente tem um catálogo aqui da GKW, tá? Onde a gente tem várias especificações de corrente e a gente vai descobrir qual que é a ideal para nossa aplicação, ok? Bom, vamos lá. Relação de transmissão, primeiro passo, para a gente definir, repara que eu uso a rotação efetiva do motor, não a nominal, tá? Então, 1160 sobre 290 dá em torno de um I igual a 4. E esse I igual a 4, olhando aqui, eu consigo descobrir que tem 23 dentes de pinhão para essa tabela aqui, tá? Então, o tipo de corrente é a corrente de rolo, vou usar 23 do pinhão. Se eu sei do pinhão tem a relação de transmissão, eu consigo descobrir quanto que vale da coroa, né? Essa já é outra parte que vai estar conectada à corrente, que são 92 dentes, tá? 23, que é o número de dentes do pinhão, vezes a relação de transmissão, 4, 92 dentes. Como o Z máximo não é recomendado é 120, a coroa tem 92, então está dentro do intervalo que permite um funcionamento perfeito. O passo da corrente, lembrando, né, pessoal, que o critério é quanto menor o passo, melhor para a transmissão. Então, obviamente, a gente vai adotar o que? Menor passo. Como a RPM máxima é 3.300, não dá problema. Então, é meio polegada. Quanto menor o passo, né, melhor a choque. Então, tá, o T é meio polegada, que é em torno de 12,7 milímetros. A velocidade periférica da corrente eu preciso verificar agora, né, que é dado por essa equação. Eu tenho o número de dentes da motora, vezes o passo em milímetros, vezes a rotação da motora, dividido por 60 vezes 100, que vai me dar em metros por segundo, velocidade periférica de 565, está dentro também da condição que é menor que 12 metros por segundo a velocidade periférica. Então dá para usar essa corrente. Bom, feito isso aqui, né, a carga tangencial da corrente, né, o cálculo é dado por essa equação, potência dividido pela velocidade periférica, né. No caso é 15.000, né, watts, dividido por 565, dá 2.655 newtons, a carga máxima atuante na corrente. Então, qual que seria a carga de ruptura da corrente? Né? Seria essa carga atuante vezes o NS vezes o K, que é o fator ali, né? Que dá 1 por causa da condição ali que foi dada pela corrente.
Aqui a gente tem aqui a corrente de rolo, né, de meia polegada. Como o M é 1160, RPM vai ficar em torno de 1200, né? E aqui o passo é meia polegada, então dá 11,7 UNS. Substituindo aqui, todos os valores dá 31.063 newtons a força de ruptura. Se olhar para o catálogo da GKW, aquele que a gente mostrou no começo, reparem, né, que para 31.063, né, newtons, olha o que acontece, né? Para meia polegada de passo, a ruptura é 15.000, ou seja, vai dar problema. Então eu não tenho como garantir, né, o uso dessa corrente. O que a gente vai fazer? Vamos ter que aumentar o passo então para 5/8 de polegada e recalcular o projeto. Então a velocidade periférica, né, é recalculada, dá 7,05 metros por segundo, ok? Então está dentro ainda, porque o máximo é 12 metros por segundo. Aí a carga tangencial na corrente também vai alterar, né, vai para 2.128 newtons. E aí, a minha carga de ruptura da corrente, né, usando novamente todas as contas de novo, né, 1160, agora o passo, né, 5/8, né, aqui tá errado, tá, pessoal, mas é 5/8, né, continua sendo 11,7, aqui tem um 2 aqui a mais, né, 5/8 de polegada, isso me dá 25.000 newtons de ruptura, tá? Olhando aqui, tá com 20.000 aqui o limite, né, para 5/8 de polegada, ainda não está bom. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada nas duplex. Nas duplex, inclusive a de meia polegada está dentro, né? Só que é um absurdo aqui, né? De carga aqui, de suporte. Então a gente não utiliza ela, né? Até pelo alto nível, mas quando a gente pega aqui, ó, a de 5/8, a gente repara que está dentro do limite, né? Dentro das condições, tá? Então nesse caso aqui, né? Ela está ideal para aplicação, ok? Então, usando a GKW Duplex 5/8, né, 40.000, norma ASA D5, tá? D50, desculpa. Então essa vai ser a minha corrente aqui para aplicação. Agora eu preciso verificar a distância entre os centros, né, que o C tem que estar entre 30 e 50 T, então C dividido por T vai dar 37,8, está dentro de 30 e 50, então tá ok. Então a relação está contida dentro desse intervalo, então não tem problema, posso manter essa distância entre os centros. O número de elos é dado por essa equação, eu tenho todos os valores já dados, né? Então o número de elos vai me dar igual a 136, substituindo todos esses valores. E aí 136 elos, né? Eu vou ter um comprimento de corrente de 2.159 milímetros, tá? Esse é o comprimento da corrente que nós vamos ter aqui, tá? É o número de elos, né? Vezes o passo. E a carga no eixo árvore, então, ele é dado por alguns fatores que a gente tem que considerar. O K0 igual a 2, né, que é a inclinação próxima a 45 graus. Eu tenho um Q de 20 newtons por metro, que é a norma da corrente, né, DIN 8187, duplex com esse T. O C é 0,6 metros. A carga atuante na árvore é 2.182, né? Aí eu faço toda aquela conta, né? Mais duas vezes, né? Vezes o outro 2, vezes 20, vezes 0,6. Isso tudo vai me dar 2.176, né? Ou seja, aquela equação da carga do eixo da árvore, tá? E aí, pessoal, feito isso daqui, eu tenho então as integrais π ao número de dentes é 23, eu consigo calcular o diâmetro primitivo, né, por aquela equação da aula passada, que é passo dividido pelo seno de 180 sobre Z1, que é o número de dentes, vai me dar esse diâmetro. Eu tenho o diâmetro externo que é dado por isso daqui, né, que depende do diâmetro do rolo, né, e aí eu tenho o Z variando de 12 a 25, então é esse aí que eu vou utilizar, tá bom, de equação, sem nenhum problema. Então o diâmetro externo é dado por 125 milímetros. O diâmetro da base, eu uso a outra equação. Eu tenho também o alfa, né, que é 7 graus e 50, né, por quê? Porque eu trabalho com 2 alfa, que é 360 dividido por Z1, acho 15 graus e 40 minutos, né, e aí eu fazendo a conta aqui, me dá 7,5, tá, em torno disso o alfa. Então, substituindo ele o D já é um diâmetro da base, né, vai ser 116,58, que é o diâmetro primitivo, vezes o cosseno desse ângulo, que vai dar 115,5 milímetros, tá? Então aí eu tenho os dados então para a minha engrenagem, tá? Que são todas essas equações aqui que a gente trabalhou, tá? Representadas para as correntes. Do diâmetro interno ali, também aplicando as equações ali que já foram dadas, né? Só substituir os valores, tá? Eu vou chegar aqui nesse valor, repare que eu tenho 25,4 aqui multiplicado, por quê? Porque aqui eu estou com os dados em polegadas, né? Então eu preciso converter para milímetros, tá?
E a coroa tem o número de dentes igual a 92, então, de novo, fazemos as contas, né? Eu acho o diâmetro primitivo, o diâmetro de base também, o alfa eu consigo determinar, né? Da mesma forma que eu fiz pro pinhão. E aí o diâmetro externo, aplicando as equações também, tá? E aqui eu tenho um exercício para vocês treinarem, tá? É só dar uma olhada nesse exercício que eu resolvi do exemplo, né? E vocês conseguem resolver esse exercício também, ok, pessoal? Qualquer dúvida, né? Entre nas permanências, né, que a gente tem na quarta e na quinta, ok? Isso aqui, pessoal, é algo assim que já vou deixando vocês mais tranquilos, é para vocês treinarem, tá? Mas eu não vou cobrar isso nas avaliações, tá? É lógico que eu vou cobrar a atividade de vocês, né? Um exercício para vocês fazerem, tá? Para vocês treinarem, mas isso não vai cair na prova, tá? Na prova que vai acontecer aí, a gente ainda não tem definido nenhuma data a priori. Mas isso não é matéria de prova, é mais para o conhecimento de vocês, tá? Como que a gente faz o trabalho da corrente, ok? Estudem bastante a parte de correios, tá? Essa é a minha dica, ok? Obrigado então, bons estudos e fiquem em casa.